Oi pessoal, meu nome é Lídio, sejam muito bem-vindos ao Cinema e Tal. Eu tô começando agora, então já deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos. Bora pra resenha. Você já parou pra pensar no tamanho do universo e como existe uma possibilidade muito grande de ter vida fora da Terra? Pro Hélio, um menino de 11 anos que acabou de perder os pais e precisa viver com a sua tia, essa indagação se torna uma obsessão, uma fuga da realidade e que ocupa um pouquinho esse vazio deixado pela perda dele. Além de ser também uma forma de lidar com o luto. Essa é a sinopse do novo filme da Pixar, Hélio, que tá em cartaz nos cinemas. A direção é assinada por Dom Shi, Madeleine Serafian e Adriano Molina, que são 3 nomes já bem conhecidos na Pixar. A Domichi escreveu e dirigiu um curta-metragem chamado Ball, que ganhou o Oscar em 2019, e também o longa Red, Crescer é uma Fera, de 2022. A Madeleine escreveu e dirigiu um curta-metragem chamado Burrow, que recebeu uma indicação ao Oscar, e por fim o Adrien Molina, que escreveu e dirigiu o maravilhoso Viva, a Vida é uma Festa, de 2018. A premissa do Hélio me chama bastante atenção. Tratar da morte e do luto sob o ponto de vista de uma criança, eu acho que desperta bastante interesse. Na verdade, eu acho que tratar de qualquer assunto sob o ponto de vista de uma criança tem um grande potencial para uma história. E eu acho que seja porque a gente busca na inocência das crianças, no olhar da criança, uma forma mais leve e mais tranquila de lidar com os nossos problemas de adulto, que são bem complexos. E fazer disso tudo um filme de ficção científica, eu acho que é um bom adicional também, já que a ficção científica também trata de alguns temas que são existenciais sobre a vida. Como todo filme da Pixar, eu acho que não tem como você não se envolver com algum aspecto do filme. É um filme muito divertido, e eu acho que não só para as crianças. Tem qualidade na animação, o que já é esperado da Pixar, e você com certeza vai se emocionar com toda aquela história. Já tem ali um momento esperado para você chorar ou quase chorar. Você vai se envolver com aqueles personagens, mas eu também fiquei pensando que eu já vi essa fórmula antes. Só o assunto e os personagens que mudaram. Não que isso seja necessariamente ruim, mas quando você já sabe mais ou menos o que você vai encontrar, eu acho que o impacto é menor. Ainda assim, visualmente, o filme é muito bonito. Acho que não é nenhuma surpresa vindo da Pixar, mas tem alguns detalhes, alguns pontos que me chamaram mais atenção. A parte do filme que é fora da Terra é lindíssima, tem uma variedade de cores muito grande. Alguns cenários são desprendidos de uma espacialidade óbvia, e a iluminação também, em alguns momentos, tem um cuidado muito especial na forma como ela chega nos personagens, e ajuda a criar essa imagem bem linda que chega nos nossos olhos. E eu acho que tudo isso que eu falei representa de uma forma lúdica essa diversidade galáctica que tem nessa espécie de ONU das galáxias, né? As cores que eles escolhem são muito contrastadas, e a combinação entre elas vai para um lugar que para mim é bem original e inesperado também. E por fim, eu acho que existe bastante criatividade na hora de criar esses personagens extraterrestres, que são de outros mundos. Então eles possuem várias formas, formas circulares, triangulares, quadrados, uns que parecem robôs, outros parecem animais, insetos, coisa que a Pixar sabe fazer muito bem. Contrastado a isso, a gente vai ter a Terra representada de uma forma muito mais realista, com as cores mais apagadas, mais acinzentadas. E eu também acho esse contraste interessante. Vale destacar aqui também as referências ou homenagens que o filme faz a outros filmes de ficção científica que envolvem aliens. Como, por exemplo, na cena em que o Hélio conhece o Gordon, a gente tem uma referência a um plano muito icônico do filme Alien 3, de 1992. E tem um detalhe na trama também que faz referência direta ao filme O Enigma de Outro Mundo, de 1982. E me conta aqui nos comentários se você achou mais alguma referência. E agora atenção, que eu farei alguns comentários com spoiler. O Hélio é um menino muito solitário, e pra mim já fica evidente que isso já era até mesmo quando os pais dele eram vivos. É claro que isso se aprofunda bastante depois do ocorrido. Ele tem muita dificuldade de se relacionar com os outros da idade dele e também de expressar os seus sentimentos nesse momento que é muito delicado da vida dele. O que torna tudo mais difícil para sua tia Olga, que recebe essa responsabilidade de ocupar um vazio deixado pela morte dos pais dele e ainda ter que equilibrar isso com o seu trabalho. É uma situação realmente muito difícil para os dois personagens. O Hélio acaba que não entende muito bem o esforço da sua tia com o tanto de responsabilidade que ela passa a ter, e a tia tenta desesperadamente lidar com essa criança que precisa ser acolhida de alguma forma. A solidão do Hélio é colocada em paralelo com uma pergunta que é muito conhecida entre nós: será que nós estamos sozinhos no universo? Para ele, essa pergunta é muito mais uma solução do que uma indagação. É fora da Terra, que no momento é um lugar horrível na visão dele,
que ele espera encontrar a paz que ele precisa. A viagem até esse mundo extraterrestre vai trazer pro Hélio um novo olhar sobre os seus próprios problemas e suas não resoluções internas depois da morte dos pais. Essa felicidade inicial, esse deslumbramento com esse novo lugar, vai se tornar um problema quando ele descobre que todo mundo ali acha que ele é um líder ou um representante máximo do planeta Terra. Mas a situação dele na Terra é tão mal resolvida que ele prefere sustentar essa mentira do que voltar pra lá. E isso significa, inclusive, lidar com um líder tirano que tá tirando a paz do universo, que é o Lord Grygon. E nesse processo o Hélio vai conhecer o Glordon, que é filho do vilão, que vai se tornar um grande amigo seu e que vai colocar em xeque tudo que ele acreditava saber do amor da tia por ele. E além disso, o Glordon representa também a amizade que ele custa a ter na Terra. É com ele que o Hélio se abre e também entende o sentimento de ser ouvido. E entende que escutar os outros é ótimo também. Os outros também têm suas dores e a gente pode talvez aprender alguma coisa com elas também. Enquanto isso, na Terra, em paralelo, a gente vê que a tia Olga tá em estado completo de paranoia com o Hélio que enviaram pra lá, o Hélio falso. Ele é completamente diferente do Hélio real. E isso também coloca em xeque os bloqueios emocionais que ela tem com ele. Ela tem acesso a uma nova perspectiva. O sobrinho parece perfeito demais. É como se fosse um robô que fosse programado pra agradar ela. E por mais óbvio que pareça, a partir dali, a Olga também reconhece os defeitos do Hélio como parte de quem ele é. O Glordon e o pai dele, o vilão, vão passar pela mesma coisa, só que por uma ótica diferente. Ainda assim, em ambos os casos, o filme fala sobre como um pai ou uma mãe podem ter expectativas muito duras em relação ao seu filho, e como isso pode afetar a relação entre eles. Mas que no fim, o que mais importa é ter o filho de verdade do lado deles, não uma cópia supostamente perfeita. Particularmente, eu acho que essa temática que o filme traz de relação entre pais e filhos é uma coisa que não me agrada muito, mas eu sei que é um tema que muita gente pode se conectar, e era uma coisa que o Hélio precisava resolver com ele mesmo, pra ele se sentir pertencente à Terra outra vez. E trazendo o que eu disse antes, eu acho que o filme é um pouco previsível. Em algum momento eu já tinha entendido o que estava sendo proposto, e já sabia qual era o final desse filme. Já entendia qual que ia ser a moral da história. Eu esperei que talvez fosse ser adicionada alguma camada nisso tudo, que talvez eu não estivesse esperando, mas no final era só isso mesmo. Eu acho que a gente tem outros filmes da Pixar em que ela consegue aprofundar com mais sucesso nos temas em que ela propõe a discutir ali no filme. E daí eu tava tentando entender o que me fez gostar do filme mesmo assim, e eu cheguei à conclusão de que eu acho que é porque toda essa curiosidade do Hélio pelas estrelas, essa busca insaciável, essa ânsia por novas descobertas, que é algo que é bem inerente a uma criança, e a desenvoltura dele pra resolver os seus próprios impasses, eu acho que é um ponto bem forte do filme. A gente já sabe o final do filme, mas o caminho até lá é bem cativante. Me lembrou um pouquinho o personagem Flick, do filme de 1998, Vida de Inseto. Tanto o Hélio quanto o Flick são personagens muito solitários, eles gostam de fazer tudo sozinho, de resolver os problemas sozinhos, mas ao mesmo tempo eles são muito criativos, eles são muito engenhosos, eles têm muito carisma e eles com certeza arranjam problemas muito maiores do que eles conseguem resolver. São propósitos diferentes que eles têm, obviamente, mas eu sinto que tem um paralelo entre eles. Inclusive o Flick é um personagem que eu gosto muito, lá do filme Vida de Inseto. Se você não viu, veja, é muito bom. E daí eu chego à conclusão de que eu saí do cinema sabendo que eu vi um bom filme, mas aí é que tá, legal por legal, todo filme da Pixar vai ser um pouquinho em algum nível. Ao mesmo tempo que eu saí do cinema pensando que eu tinha visto mais do mesmo e que esse filme tinha um potencial pra ser muito mais do que ele foi. E é isso, meus amigos. Muito obrigado pra você que ficou até aqui. Deixa seu like, se inscreve no canal, comenta aí o que você achou e compartilha com seus amigos também. E também não esquece de ativar o sininho pra receber notificação. Muito obrigado e até o próximo vídeo.